Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Faz muito tempo que eu não posto nada no canal, então resolvi postar aqui para vocês uma pincelada, né, de um pouquinho do que é a educação infantil. Né? Quem já acompanha aí o canal há algum tempo sabe que quando chegou a época da pandemia, tivemos que gravar aquelas videoaulas terríveis, né? E tem algumas aí para vocês. Quem quiser conferir, pode dar uma conferida, até para as mamães que querem realizar com as crianças em casa também. Vou começar me apresentando. Meu nome é Sinara, sou professora de uma rede municipal aqui de Itu. Atualmente estou coordenadora, porque nós não deixamos de ser professoras quando nós assumimos o nosso cargo. Pelo contrário, nosso amor pela educação e o empenho de mudar, o empenho de fazer algo positivo é tão grande que nós continuamos passando isso para frente e nos tornamos formadoras, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da educação infantil em foco com o embasamento teórico e histórico. É muito bom, sempre quando nós vamos falar de uma temática, a gente tenha um embasamento teórico e histórico, que a gente possa entender o contexto de tudo que vai ser falado aqui. Não são ideias que são tiradas da nossa cabeça, né? Muitas vezes nós olhamos para o nosso coordenador pedagógico e fala, poxa vida, ele está trazendo mais uma coisa para a gente, mas não é nada que surge da nossa cabeça. Tudo que é realizado dentro da educação infantil, dentro de todos os segmentos da educação, tem um embasamento teórico, histórico e legislativo, ok? Então, vamos lá? Nossa primeira tela aqui traz um pouquinho dessa frase que eu amo. O tempo do brincar é todo o tempo, né? Traz um pouquinho da minha trajetória, a qual eu não vou ficar me retendo aqui, né? A professora aí há 10 anos na educação, apaixonada sim pela educação infantil, apaixonada sim pelas crianças, mas para ser professora já passou da fase em que nós tínhamos apenas que gostar de criança. O professor está em constante aprendizado, em constante busca. Nós precisamos gostar de desenvolver e formar essas crianças. E é justamente o que eu trago aqui para vocês hoje. Essa vontade de formar, de desenvolver, despertar esse lado importantíssimo. Além de que muitas informações que estão aqui são excelentes para concurso, tá bom? Então, quem quiser rever, dar aquela estudadinha para concurso, que a gente sabe que nós estamos sempre na busca aí de um concurso, né? Então, dá uma olhadinha no vídeo e compartilha com seus colegas. Eu espero que ajude muito vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso conteúdo. Então, para a gente começar a nossa conversa, nós precisamos contextualizar tudo que nós vamos falar aqui. E claro que enquanto educação ampla, nós temos todos os segmentos. Vamos começar pela educação infantil, creche, porque sim, creche é uma escola, né? Nós precisamos desmistificar essa ideia da creche assistencialista. Ela remota aí de um século muito passado, lá do século XVIII, XIX, né? Com a Revolução Industrial, que foi a necessidade das crianças serem acolhidas por uma instituição para que algumas mães, pais, familiares conseguissem o seu sustento, enquanto algumas crianças, claro, ainda não estavam trabalhando, porque a maioria delas também já iniciavam nesse processo aí, mas isso é para outro vídeo, tá bom? Então, com essa chegada aí da Revolução Industrial, a necessidade das famílias que estavam aí em extrema pobreza trabalhar para conseguir o mínimo de sustento possível, veio a necessidade do que fazer com essas crianças. E para isso surgiram as primeiras creches, que eram frequentadas por essas crianças, né, de classe bem baixa que precisavam dessa assistência. E quase sempre, ou na maioria delas, elas eram organizadas por instituições religiosas, instituições de caridade. Desculpa aí, faltou um E aqui na formação, tá? É, então, essa questão assistencialista, ela remota de muitos séculos atrás e nós já
passamos dessa fase, né? A creche ela não é mais assistencialista, a creche é uma instituição de desenvolvimento integral e total da criança bem pequena, dos bebês, né? Isso é uma fala muito importante. Nós não temos alunos nas creches. Nós temos bebês e crianças bem pequenas. Nós não trabalhamos alfabeto, nós não trabalhamos a sequência numérica, nós trabalhamos o desenvolvimento pleno e integral da criança, tá bom? Então a creche deixou de ser assistencialista há muito tempo, mas ela deixou de cuidar da criança? Não, porque o cuidar também faz parte do pleno desenvolvimento da criança, tá? Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, tá? Essas imagens e boa parte desse contexto que eu trago para vocês foi tirado de um livro muito importante, de um material ao qual nós trabalhamos aqui na Rede de Tu, um material riquíssimo, né, que eu acho que vale a pena a gente disseminar isso para que todos tenham conhecimento, tá? O que você sente ao ver essas imagens? É difícil até de imaginar, de pensar, quando nós pensamos numa creche dessa forma. Eu não sei, né, no município de vocês, como é trabalhada a questão da creche e da educação infantil, mas se ela está nesse patamar, é preocupante. É um caso a se pensar, chega a ser desumano. Então, vale a gente plantar essa sementinha. Será que é isso que eu queria para os meus filhos? Para os meus sobrinhos? Para os meus familiares? Será que é esse atendimento, né, que eu queria, esse desenvolvimento que eu queria que ele tivesse? O que nós vemos aí? O que nós sentimos ao ver essa imagem? Né, as crianças em uma espécie de cercado, uma cocheirinha, todas juntas ali, né, uma enfermeira cuidando delas. O que será que era desenvolvido com elas nessa época? Está longe da nossa realidade de hoje? Eu acho que não. Porque muitos educadores ainda têm a imagem da creche desta maneira. E vão mais além. Os familiares também. Eles sempre, quando a gente vai, deixa as crianças na creche, na unidade escolar, na hora de retirá-los, a primeira coisa que eles perguntam: ele comeu? Ele dormiu? Dificilmente a gente escuta a pergunta: como foi o desenvolvimento dele? Ele brincou? Ele fez as propostas? Com relação a isso, cabe a nós, educadores, tentar desmistificar essa ideia dos familiares de que a creche é puramente assistencialista, que ela serve apenas para que a criança esteja lá para que os pais familiares trabalhem. Não é isso. A creche é sim um direito da criança, não da família. Porque é o direito da criança ter o seu desenvolvimento, ter a sua saúde garantida, a sua educação garantida. Isso está lá no ECA, isso está na LDB, isso está na legislação do nosso país, né? Então, cabe a nós, educadores, fazer assim uma escolinha de paz, para que eles entendam a importância do trabalho da creche, a importância do seu trabalho, professor. Porque você, na educação infantil e creche, é um formador. É um formador que vai dar uma base de desenvolvimento para que essa criança consiga chegar lá na frente e alcançar seus objetivos, né? Como diz Paulo Folk, quem não conhece, procure, é um autor, um pesquisador, ele é incrível. Procure, porque assim, vai muito além, né? A educação infantil vai muito além. E, como ele diz, nós temos que parar de pensar do Enem para o neném e começar a pensar do neném para o Enem, porque a base da formação está aqui, né? Então, nós precisamos ter essa ideia de que a creche é extremamente importante, né? A educação infantil é extremamente importante. Ela é a base para o desenvolvimento de todas as outras habilidades que virão, tá? Então, fiquem com essas imagens como forma de cutucar o coraçãozinho e falar:
Poxa, tem que mudar. Tem coisa errada aí, no meu município precisa ser mudado. E a mudança começa com vocês, né? De se sentirem incomodados e tentar fazer diferente. Ninguém estaria na posição que está se não tivesse incomodado com alguma coisa. Ninguém gostaria de mudar alguma coisa se não tivesse incomodado com ela. Então nós precisamos ter essa visão de que as mudanças são necessárias, tá? Bom, aqui eu trago para vocês as primeiras leis da educação infantil, porque sim, nós precisamos de embasamento de legislação para que a gente possa entender, tá? Então, as primeiras leis voltadas para a educação infantil surgiram em meados do século XIX. Tá? E isso foi uma resposta a todo o contexto histórico do Brasil, estava passando naquela época, e o atendimento das crianças e as problemáticas que estavam vindo com isso. Como sempre no Brasil, né, em alguns séculos atrás, se via no exterior e trazia para o Brasil, vendo que dava certo. Hoje já temos mais pesquisadores, já temos observadores importantíssimos, né? Temos o Observatório BC, temos uma gama de educadores que estudam educação, que estudam creche, que estudam ensino fundamental, ensino médio e começaram a olhar para a necessidade do país, né? E mudar, se sentir incomodado, mudar e fazer aquilo crescer, desenvolver, né? Então, no passado, sim, nós tivemos alguns aí movimentos na Espanha, na França, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas voltado para o Brasil, nós temos aqui a nossa Constituição. No Brasil, a educação infantil foi oficialmente reconhecida como uma etapa do ensino com a promulgação da Constituição Federal de 1988, né? Para muitos, a educação infantil, nossa, é muito nova, essa questão da creche ser uma escola, essa questão da educação da primeira fase, segunda fase, cada município tem sua nomenclatura, né? Mas nós temos aí uma lei que ampara a educação infantil desde 1988. E algumas vezes ela foi esquecida. Mas continuaram-se os trâmites, as legislações, os estudos, as leis, né? E tivemos também aí o ECA, né? O famoso ECA que cai tanto em concurso, e o ECA vem para reconhecer o direito da criança, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito a se desenvolver, a segurança, né? Ela inclui também a oferta da educação infantil, como as creches, como um direito da criança, como eu já falei para vocês. Então, a creche é sim um direito da criança. Nós temos que parar de olhar. Vou dar um exemplo aqui prático. Nós temos que parar de olhar nesse sentido. Poxa, a mãe vem com a roupinha de academia para deixar a criança aqui na creche, vai para a academia, ela fica aqui. Mas é o direito da mãe ou o direito da criança estar na creche? Nós temos que pensar na criança, o quanto é importante aquele desenvolvimento para ela, o quanto ela precisa daquele respaldo, de uma alimentação, o quanto ela precisa das propostas pedagógicas para que ela se desenvolva lá na frente. Então, nós temos que sim trazer a família para que ela entenda o contexto pedagógico, o contexto de desenvolvimento da creche. Mas nunca se esquecer que a creche é um direito da criança. E se nós estamos lá para fazer o nosso trabalho para que essa criança se desenvolva, tá bom? Nessa próxima tela aqui, nós trazemos então a famosa LDB, né? Que quem está estudando aí para concurso já leu, releu, os artigos vão mudando, tem que voltar lá e reler. Sim, tem. Nós temos que estar sempre atualizados, professor, coordenador pedagógico, educador no geral. Nós temos que estar atualizados sim, porque nós só vamos ter propriedade para falar de algo quando nós tivermos um embasamento teórico para isso. Então, nós precisamos estar em constante atualização, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a LDB 9394/96, que ela tem sim por objetivo promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social.
4 dimensões aí extremamente importantes que vão abrir um leque gigante, porque elas são muito amplas, né? E aí vem os demais documentos que vão fazer desse leque, dessas 4 dimensões, serem desmembrados em particularidades, tá bom? Nós tivemos também o documento das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, documento extremamente importante, tá? Que essas diretrizes, elas destacam a importância do brincar. Porque nós sabemos que as crianças, em sua maioria, aprendem muito mais, desenvolvem muito mais suas habilidades através do brincar, né? Por isso que eu falo que o tempo do brincar é todo tempo. Porém, como educadores que somos, nós temos que saber que o brincar pelo brincar, legal. A criança vai fazer o espelho das coisas que acontecem com ela dia a dia em casa, ela vai buscar os conhecimentos prévios que ela tem, mas, educadores como somos, nós temos que ter intencionalidade nas brincadeiras, nas propostas que são realizadas, porque é através dessa intencionalidade que o desenvolvimento vai acontecer. Porque essa intencionalidade só vai acontecer se você, educador, tiver um olhar observador para suas crianças e bebês, tá? Então, o brincar é importante, sim, mas ele tem que ter uma intencionalidade de observação, tá? A criança tem que brincar livre, sim, mas a sua observação tem que ser intencional. Bom, então, com a criação das diretrizes curriculares nacionais, foram instituídas por meio de resolução do Conselho Nacional de Educação. Como eu falei para vocês, nada sai da cabeça, tá bom? Tudo tem um estudo, um embasamento, né? Para que possa sair um documento que vá nortear o trabalho, que vá dar um caminho. O próprio nome já diz, ele é uma diretriz, ele não é um manual, tá? Então ele vai nortear, ele vai dar o caminho, um início, né? Como tudo na educação, tudo é muito amplo, tudo vai de interpretação, tudo vai de estudo, né? Então vamos lá. Nós tivemos essa resolução, então, em 1999 e tivemos uma atualização em 2009. Nossa, documento antigo, né? Mas muito atual. Se nós pegarmos a diretriz, olhar para ele, sentar com aquele documento e estudar, nós vamos ver que tem muitos municípios aí que ainda não conseguiram alcançar boa parte do que está escrito ali. Muito desenvolvimento das crianças não estão sendo trabalhados exatamente como está escrito ali, né? Então, vale um estudo também. Ele continua, apesar de ser um documento antigo, ele continua a ser um documento importante para orientar as práticas educacionais, tanto na creche quanto na pré-escola do Brasil. Ele contribui sim para a abordagem pedagógica e traz uma coisa importantíssima aqui, centrada na criança. Foi essa época em que a educação era centrada no professor. O professor era a lei máxima. Ele era o transmissor de conteúdo. Tem aquela imagem que roda muito, né, do professor enfiando assim as informações na cabecinha, abrindo o cérebro da criança, enfiando a cabecinha. Esse tempo passou, né? Nós estamos aqui para desenvolver a criança. E para isso, ela é o centro. Para isso, o mobiliário tem que estar adaptado à altura dela na unidade escolar. A lousa tem que estar adaptada à altura dela. Os brinquedos têm que estar ao alcance dela. As propostas têm que ser voltadas para a intencionalidade do desenvolvimento dela, não para a facilidade do professor. Tornou o trabalho do professor mais difícil? Depende. Depende do seu olhar. Depende do contexto que você tem de educação infantil, o contexto que você tem de creche, o contexto que você tem de criança, né? Então, a promoção do desenvolvimento integral da criança, ele deve ser constante. Quando nós falamos de creche, de desenvolvimento integral, nós estamos falando desde o início, quando ela põe o pezinho dentro da creche, até o momento que ela vai sair. Quando nós falamos de intencionalidade, não é só em propostas, porque o educador sim tem que acompanhar as refeições. Essa criança não vai saber pegar numa canetinha, fazer movimento de pinça se ela não souber comer com a sua colherzinha.
se ela não tiver autonomia para isso, entende? Então, assim, todo o processo de atividade de vida diária de uma creche, da jornada da creche, de uma rotina de uma creche, ela é sim um marco de desenvolvimento para que essa criança desenvolva habilidades futuras. Então, o professor, o educador deve acompanhar essas habilidades sim, e quando vê uma dificuldade, procurar criar propostas, criar caminhos para que a criança alcance. Não era entregar na mão, é fazer ela buscar, ela pensar, ela agir, né? Aí nós estamos trabalhando um monte de sinapses cerebrais, porque os neurônios só morrem quando eles não são utilizados, né? Então, assim, o desenvolvimento integral da criança, quando nós falamos do bebê e criança bem pequena, é tudo, desde a proposta pedagógica e intencional que você vai ter para desenvolver aquela habilidade, até a jornada da criança na creche. Tá bom? E como não poderia deixar de faltar em qualquer formação, em qualquer vídeo formador, em qualquer vídeo voltado para concurso, lá vem ela, a BNCC. Nós estamos cansados de ouvir da BNCC, mas precisamos falar dela, né? Então vamos lá. A BNCC ela foi homologada em 2018 e ela visa orientar a elaboração dos currículos da instituição da educação infantil. Muito se fala nessa questão de currículo, gente. Os eixos estruturantes da educação infantil, creche, são eles: interações e brincadeiras. Não tem como ser outro. Né? Lógico que depois disso a gente abre o leque para os campos de desenvolvimento, objetivos de aprendizagem, habilidades, mas interações e brincadeiras. O primeiro convívio social de uma criança é a escola. É ali que ela vai formar grupos, que ela vai ter preferências, né? Então, a BNCC temida e amada está aí. E não podemos esquecer, tá? Esses são os eixos estruturantes da educação infantil: interações e brincadeiras. E a BNCC vem trazer justamente isso, tá? Que esses são os dois pilares e os eixos estruturantes, né? Para o estudo da BNCC mesmo, é muito complexo para a gente fazer em um vídeo só, né? Então vai se tornar um vídeo longo. Aqui a gente já está aí batendo uns 20 minutos de vídeo, então eu trago eles em um outro vídeo para vocês, tá bom? Vamos para a próxima tela. Nós temos também os indicadores de qualidade na educação infantil, outro documento importante. Muitas vezes o educador pensa: nossa, mas eu vou ter que modificar a estrutura da minha sala de referência. Mais uma palavrinha aí: creche, educação infantil, não tem sala de aula, gente. Nós temos sala referência, tá bom? Então, os indicadores de qualidade da educação infantil são extremamente importantes. Muitos desconhecem que esse documento existe, mas ele existe. E a qualidade da educação é pautada nisso. A qualidade do atendimento é pautada nele, tá? Nós sabemos se o ambiente é seguro, se é estimulante propício para a criança em seu desenvolvimento integral, através desses parâmetros e critérios. E esse documento traz a relação do educador com a criança, a qualificação dos educadores, o ambiente seguro e limpo, o estímulo ao desenvolvimento, a alimentação saudável, porque criança com fome é difícil de se desenvolver, né? Porque, inclusive, tem um vídeo bem legal, bem importante dos primeiros os primeiros 1000 dias de vida, desculpa, de um pediatra, né, que foi passada para a gente informação aqui, e foi muito bacana, e ele explica muito essa questão da quantidade de energia que o nosso organismo precisa para se desenvolver e o quanto a alimentação faz diferença nesse processo, tá? A comunicação com os responsáveis, gente, a afetividade, empatia. Eu sei que muitas vezes é difícil, que a gente pega uns familiares que é complicado de se lidar, mas se colocar no lugar do outro é importante. Acolher é importante. Quando nós falamos em acolher, nós não falamos de acolher somente a criança.
o bebê, nós temos que acolher essa família. Porque muitos se fala da parceria escola e família, mas pouco se pratica o acolhimento. Nós temos que entender que naquele dia aquela mãe chegou atrasada porque o pneu do carro dela furou e imprevistos acontecem. Né? Lógico que nós temos que saber o que é frequente e o que não é, e nós temos que ver, né, e dar os encaminhamentos necessários. Porém, acolhimento e empatia é extremamente importante quando nós temos os familiares ao nosso favor, por assim dizer, ou com um olhar voltado para a importância do desenvolvimento integral da criança, nós ganhamos muito, porque daí nós temos parceiros que vão ajudar no seu trabalho. Né? Eles não vão ser um peso, eles não vão te questionar de um arranhão que a criança foi porque ela estava brincando na grama. Eles vão entender que aquele arranhão que ela foi é porque ela está passando em um processo de desenvolvimento de tentar se equilibrar para poder andar. Então, essa comunicação é extremamente importante, tá? Quando a gente fala da adequação do espaço, é outra questão. Adequar o espaço é respeitar o direito da criança, é respeitar o protagonismo da criança, a individualidade do bebê e da criança. Né? Nós temos que pensar em adequar um espaço em que um bebê que talvez não esteja muito legal, uma criança que não esteja muito legal, tenha um cantinho para se recolher e estar confortável. Naquele momento ela quer ficar sozinha. Tá? Nós temos que pensar em um espaço em que ela possa se locomover pela sala referência e buscar algum objeto ao qual ela deseja explorar naquele momento. Ela está tendo o poder de escolha. Nós temos que pensar em um espaço adequado à altura do bebê para que ele consiga lavar sua própria mãozinha. Para que a gente possa ensinar esse processo, esse desenvolvimento, nós podemos mostrar o caminho. Tá? Então, é a centralidade na criança, do protagonismo e no desenvolvimento dela. Não no professor, nas tias, nos ADIs, não, nos monitores, é na criança, tá bom? As cadeirinhas dos refeitórios. Então, assim, nós temos que pensar nisso. A educação precisa olhar para a criança como um todo em sua jornada completa dentro de uma escola e de uma creche, tá? O plano pedagógico nem se fale, como eu falei para vocês, o plano pedagógico ele precisa de uma intencionalidade. Nós só vamos ter intencionalidade na nossa turma se nós soubermos o que eles precisam. E para isso, precisa de uma observação do educador. E não só do educador. Quando nós falamos do educador, nós estamos falando de educadores como monitores e tias, porque nós temos que trabalhar em conjunto, e coordenação e direção. Porque sim, coordenação e direção precisa conhecer as crianças que estão naquela unidade. Precisa conhecer as particularidades daquelas crianças que estão lá para auxiliar você, professor, também, porque você não pode estar sozinho nessa jornada, não é mesmo? Então, nós precisamos conhecer os nossos bebês e crianças para saber no que eles precisam desenvolver. Muitas vezes uma proposta, né, porque nós temos aquela mania. Sou professora do B1 e eu tenho uma coleguinha que é do B1 também, vou copiar o planejamento dela. Mas será que a turminha do B1 dela está precisando desenvolver a mesma coisa da sua turminha? Ou será que a sua turminha está além e você está podando o desenvolvimento deles? Então, a observação é extremamente importante. Sem ela, a intencionalidade não vai existir, tá? A avaliação contínua, então, na educação infantil e creche, a avaliação é contínua, né? Através da observação, como eu já falei para você, nós temos aí os marcos de desenvolvimento infantil, outro documento que eu não trouxe para vocês nessa formação, que também a gente foi presenteado com eles aqui na nossa rede, né? Então, eu vou trazer para vocês em uma outra formação. Nós temos também a Academia de Pediatria, que ela também traz esses marcos de desenvolvimento infantil, que vale o estudo, porque através deles a gente também vai saber a nossa intencionalidade, onde a gente pode intervir, tá? Inclusão, gente, inclusão, né? Inclusão é complicado, porque não deveria. Todos são crianças, todos precisam se desenvolver, todos têm o seu tempo, a sua particularidade. E eu digo que na creche é muito isso. Na creche é olhar para a individualidade, para a particularidade da criança. Então, se essa criança é uma inclusão, você vai olhar para ela como todas as outras, na particularidade dela, né? O que ela precisa para se desenvolver?
Lógico que muitas coisas serão adaptadas a ela, sim, ok, perfeito. Mas o seu olhar educador vai ser o mesmo das outras crianças. Você vai olhar para a particularidade, você vai observar e ver o que ela precisa, tá bom? Participação da comunidade, como eu falei lá em cima, empatia, acolhimento. Participação da comunidade, como eu falei lá em cima, empatia, acolhimento, gente, chave. Chave para conseguir a participação dos responsáveis, né? É você olhar para o outro com o olhar de eu entendo o seu problema, mas nesse momento seu filho precisa disso. Não é você chegar, não, porque você não fez, porque você não vai conseguir nada com isso. Infelizmente. Nós precisamos sim ter aquele joguinho de cintura, ter aquele olhar mais humano para conversar com o responsável, porque nós não sabemos a realidade de cada família dentro de casa, né? Muitas vezes uma mãe está sofrendo uma agressão e essa criança está rebelde, começou a morder todo mundo na sala referência. Mas por que essa criança está mordendo? Qual é o gatilho dessa mordida? Tem um estopim? Sempre tem. Ou é em casa, ou é dentro da unidade escolar, né? Mas isso também é coisa para outro vídeo, tá bom? Respeito à diversidade, sem dúvida. E quando nós falamos desse respeito, todas essas questões dos indicadores de qualidade, não é olhar só para a criança. Quando nós falamos disso, nós estamos falando da dimensão educação, da dimensão creche, da instituição. Nós temos que olhar para os profissionais também, tá? A empatia vale para os profissionais, o respeito também, o olhar para o outro com individualidade, entender o que ele precisa, né? O nosso coleguinha de trabalho também precisa disso. Nosso coleguinha de trabalho nem sempre estará em um bom dia. E se ele não estiver em um bom dia, aquela criança também não vai ser acolhida como precisa. Então, às vezes, nós precisamos dar um suporte para o nosso coleguinha também. Ou, às vezes, nós precisamos desse suporte porque nós não estamos em um bom dia, né? Então, nós temos que ter essa noção de respeito. E respeitar a criança em todo o processo e em toda a jornada, né? Tem um vídeo também de Paulo Folk que ele faz uma fala dele referente a limpar o nariz da criança, e aquilo foi muito marcante para mim, que muitas vezes nossas educadoras, as professoras, as educadoras, as tias chegam por trás da criança com aquele papel higiênico esfregando no nariz, a criança se assusta, a criança chora, a criança berra. Por que será? Ela está sendo respeitada? Você ia gostar que chegasse por trás de você do nada, enfiasse a mão na sua fralda, como diz o Paulo Folk? Enfiasse a mão lá para ver se você tá com cocô? Você ia gostar que do nada aparecesse um papel higiênico esfregando na sua cara? Eu acho que não, né? A criança precisa ser respeitada. Você ia gostar que a colher fosse enfiada na sua boca, a colher de comida? Que o brinquedo fosse tirado da sua mão naquele momento que estava mais divertido? Nós temos que pensar. As crianças têm gosto, preferências e precisam de respeito ao seu tempo. Não é deixar ela fazer tudo, mas é respeitar o tempo da criança e dar marcos temporais para ela. Olha, pessoal, a brincadeira tá legal, mas daqui 10 minutos a gente vai precisar, porque a gente tem que ir para outro espaço que o coleguinha vai usar. Ah, a gente tem que ir para a refeição. Avisa antecipadamente. É respeito, tá? Olha, posso limpar seu nariz? A gente sabe que na correria do dia a dia a gente esquece, vai no automático, eu sei. A gente está no chão da escola, a gente sabe. Mas nós temos que nos policiar, porque isso é respeito. E quando a gente desrespeita uma criança, ela vai crescer internalizando que isso é normal. E lá na frente, quando ela for desrespeitada de uma forma mais ampla, não vai ter problema nenhum. Vai ser uma criança que não vai saber brigar pelos seus direitos, não vai saber se sentir respeitada. Então vai estar tudo ok, tá? Então nós temos que olhar com cuidado para todas essas particularidades. A importância da educação infantil, eu acho que durante toda a minha fala, durante esse vídeo, ficou bem claro a importância da educação infantil. Ela tem um papel fundamental de formação no ser humano,
né? Os primeiros anos de vida que são formadas a personalidade da criança. Por isso que eu falo do respeito, né? Tudo, e as crianças são uma esponja, nós sabemos que tudo que nós falamos do lado dela, elas vão replicar. Até elas entenderem aonde elas vão utilizar o contexto daquilo lá, então elas vão replicar, tá? E novamente vem aquela fala de Foucault, que nós temos que parar de pensar do Enem para o neném e pensar do neném para o Enem, porque a base é a educação infantil. Ela vai ser a maior influenciadora da criança ao longo da sua vida. Um exemplo prático, muitos de nós temos dificuldade de correr, ou muitos de nós temos dificuldade de recortar, não é? Porque na nossa época foi trabalhado recortar a linha. Se pedir para fazer um desenho, vai fazer uma casinha com chaminé, com cerquinha, com árvore e um sol na ponta. 90% das pessoas vão fazer isso, porque foi nos dado esse caminho. E não é isso. Eles têm escolhas, eles têm que saber o que eles querem, tá? Então, assim, a gente só vai tirar esse pensamento fechadinho quando nós respeitarmos a educação infantil e respeitarmos o protagonismo da criança. Então, a base de tudo, a base da educação é a educação infantil e muitos não estão preparados para essa conversa ainda, de entender que a educação infantil é mais importante que o ensino médio, por exemplo. Não que o ensino médio não tenha as particularidades dele, como eu digo, cada parte, cada segmento tem a sua responsabilidade, ok. Mas se uma educação infantil não for bem trabalhada, não for bem estimulada, ele vai ter dificuldades na fase de alfabetização, ele vai ter dificuldades para aprender que 2 mais 2 é 4, mas se eu colocar mais um objeto aqui no meio, eu vou ficar com 5, porque ele vai ter dificuldade de concluir um problema, tá? Quando nós ampliamos o leque, nós damos possibilidades para a criança se resolver, para a criança buscar caminhos, ela investigar, ela fazer, nós estamos trabalhando todos esses contextos matemáticos, tudo. E lá na frente, isso vai ficar facilitado. Só que não é trabalhar a letra A do seu nome lá na creche, lá nos 2 aninhos, 3 aninhos, né? Não é isso. A criança, ela tem, o bebê e a criança, ela tem contato com a letra desde que ela nasce. Ela tem contato com a leitura desde que ela nasce, com os números. Isso não precisa ser apresentado para ela de uma forma esquematizada. Isso pode ser apresentado para ela. Olha aqui o seu lencinho, tem seu nome, que legal. Vou ler uma historinha. Vou ler uma historinha. Ela vai manusear aquele livro. Poxa, ela está internalizando tudo aquilo ali, ela está vivenciando. Lembra dos eixos, interações e brincadeiras? É justamente isso, é vivenciar, é experienciar, tá? Então, isso, uma educação infantil não é uma preparação da criança bem pequena e do bebê para os anos escolares seguintes. Ela não é uma preparação do primeiro ano, ela não é uma preparação para o segundo ano. Não. A educação infantil é um segmento importantíssimo para que a criança desenvolva-se plenamente e alcance, sim, marcos de desenvolvimento que irão ser o degrauzinho para ela alcançar lá o currículo do ensino fundamental, tá? Então, é isso que eu deixo para vocês, né? Que uma educação infantil construída com bases sólidas, ela leva para a vida da criança aprendizado e crescimento, através do desenvolvimento do protagonismo e autonomia dela, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje para vocês, né? Ficou um pouquinho longo, mas espero que tenha aí causado aí aquela pulguinha de querer saber um pouquinho mais, tá? E talvez demore um pouquinho para eu trazer um novo vídeo, porque aqui é a correria do dia a dia, né? Quem tá no chão da escola, no chão da creche, sabe que é um pouco corrido, né? Mas eu garanto para vocês que assim que possível eu trago um novo vídeo para vocês. E se vocês tiverem temática para sugerir, pode colocar lá embaixo nos comentários que a gente
vai buscar o conhecimento, né, para que vocês também tenham aí esse olhar da importância da educação infantil. Eu sou suspeita, sou apaixonada pela educação infantil e eu sei o quanto é gratificante você olhar e falar assim, poxa, tá dando certo, a mudança tá acontecendo, né? Então é isso, pessoal. Deixo com vocês a frase: o tempo do brincar é todo tempo. É isso que eu gostaria que vocês levassem do dia de hoje. O tempo do brincar é todo tempo. O protagonismo da criança é todo tempo. O respeito à criança é todo tempo. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.